Você já parou para pensar no que realmente significa ter fé? A maioria das pessoas acredita que fé é esperar que algo aconteça, mas isso não é fé, é esperança. Napoleon Hill dizia: a fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado pela repetição da instrução ao subconsciente. E Joseph Murphy complementava: a fé não é emoção, é o ato de aceitar como verdade aquilo que a razão ainda não pode provar. Essas duas frases definem o ponto central deste vídeo. Fé é uma força mental treinável e, quando combinada com as leis corretas do pensamento, ela se transforma em poder criador. O problema é que a maioria das pessoas tenta manifestar resultados sem entender as leis que governam a mente. Rezam com medo, afirmam com dúvida e agem com contradição. Mas existem princípios universais que regem a forma como a mente transforma pensamento em realidade. Hill e Murphy chamaram isso de as leis mentais da fé e manifestação. E quando você aprende a aplicá-las, o improvável começa a se tornar inevitável. Essas 7 leis não são místicas. São leis mentais e psicológicas, observadas na prática por homens e mulheres que aprenderam a dirigir o poder da própria mente. Vamos a elas. A lei da clareza. Mental nenhuma fé se sustenta sobre confusão. Toda manifestação começa com uma ideia definida. Napoleon Hill dizia: a mente não cria nada sem um propósito claro. E Joseph Murphy explicava: o subconsciente só obedece a comandos claros e emocionais. Isso significa que o primeiro passo da fé verdadeira é clareza de intenção. Você precisa saber exatamente o que quer e por que quer. A maioria das pessoas não manifesta porque vivem em contradição. Desejam uma coisa, temem outra, acreditam em algo e agem em sentido oposto. A mente subconsciente não distingue entre desejos opostos. Ela responde ao comando dominante, e esse comando é determinado pela emoção mais forte. Se você quer algo, mas sente medo, o medo vence. Se quer prosperidade, mas sente culpa, a culpa domina. Por isso, a clareza mental não é apenas definir metas, é eliminar contradições internas. Pergunte a si mesmo: eu realmente acredito que posso ter o que quero? Eu me permito viver essa realidade? A clareza é o primeiro pilar da fé, porque fé sem direção é energia desperdiçada. A lei da sugestão subconsciente uma das descobertas mais importantes de Hill e Murphy é que o subconsciente não decide, ele aceita. Tudo o que você repete com emoção e constância se torna um comando. Hill chamava isso de autossugestão. A fé é criada pela repetição de instruções à mente subconsciente. Murphy chamava de oração científica. Afirme o bem, o verdadeiro e o belo, e seu subconsciente responderá. A mente subconsciente é como um solo fértil. Ela não questiona a semente, apenas faz crescer, mas ela responde à emoção e repetição. Não adianta afirmar uma vez. É preciso criar um padrão de vibração constante. Por isso, repita diariamente o que quer acreditar até que pareça natural. Diga a si mesmo, com sentimento, frases como: eu acredito que o bem está fluindo para mim agora. Eu confio no processo e ajo com fé. O universo responde à minha clareza. Com o tempo, o subconsciente começa a agir conforme essas ideias. O corpo se alinha, as emoções mudam e as ações passam a refletir a nova crença. A fé é uma programação emocional. E a sugestão é o método que instala essa programação. A lei da correspondência mental Joseph Murphy ensinava que a vida exterior é sempre o reflexo do estado interior. E Hill dizia: o que quer que a mente do homem conceba e acredite, ela pode realizar. Essas duas ideias revelam a lei da correspondência mental. O mundo externo é um espelho da mente interna. Tudo o que você vê ao seu redor, relacionamentos,
Oportunidades, finanças, é resultado de padrões de pensamento e sentimento mantidos por tempo suficiente para se tornarem realidade. A fé cria coerência entre pensamento e resultado, e a falta de fé cria desordem. Por isso, se você quer mudar algo fora, comece dentro. Mude a imagem mental, a conversa interna e o tom emocional do que você sente. Quando o interior muda, o exterior se reorganiza automaticamente. Mas atenção, mudar o interior não significa se enganar. Significa criar um estado de certeza emocional tão forte que o subconsciente começa a agir de forma coerente. Você age com mais confiança. Toma decisões melhores. Atrai pessoas e circunstâncias que refletem seu novo padrão. A correspondência é inevitável. A mente não pode esconder o que acredita. A lei da emoção dominante Hill dizia: as emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Cabe a você decidir qual delas dominará. Murphy chamava isso de lei da vibração emocional. O sentimento é o canal de comunicação entre o consciente e o subconsciente. O que você sente com mais frequência molda sua vida. Pensamentos sem emoção são neutros, não criam realidade. Mas um pensamento carregado de sentimento se torna uma ordem criadora. Por isso, a fé não é um pensamento positivo, é um estado emocional ativo. Quando você fala "eu acredito", o corpo precisa sentir essa verdade. A vibração da fé é calma, firme e silenciosa. Não há pressa nem dúvida, há certeza. A dúvida é um ruído mental. A fé é um som puro, e a mente responde ao que está mais alto. Se o medo grita mais forte que a confiança, o medo vence. Mas se a fé fala mais alto, a realidade se curva. A lei da emoção dominante ensina que a vibração constante vence o pensamento ocasional. Treine sua mente para permanecer em estados de confiança, gratidão e convicção, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Aliás, se essa mensagem está te ajudando a enxergar a mente de forma diferente, aproveita e se inscreve no canal Voz Mental Oculta. Aqui, você aprende a dominar os princípios mentais da fé e da prosperidade com base na ciência e na filosofia dos maiores mestres da mente. A lei da expectativa criadora Murphy dizia: a expectativa é a chave que abre as portas do subconsciente. E Hill ensinava: o homem obtém o que espera, não o que deseja. A expectativa é o estágio seguinte à fé. É quando a mente deixa de apenas acreditar e começa a esperar naturalmente. Quando você realmente espera algo, o subconsciente entende que já é real. E como o subconsciente controla percepções, decisões e ações automáticas, ele começa a alinhar tudo para confirmar essa crença. É por isso que pessoas de fé verdadeira agem com calma e confiança. Elas não forçam, sabem? A expectativa cria uma vibração de "já está feito", e essa vibração atrai as circunstâncias correspondentes. Pense nas pessoas que sempre dão sorte. Elas não esperam o pior, esperam o melhor. E o subconsciente se encarrega de transformar essa atitude em comportamento e resultado. A expectativa é o elo entre o invisível e o visível. 6. A lei da ação e reação. Mental Hill dizia que a fé sem ação é um sonho, e a ação sem fé é esforço perdido. Murphy explicava o mesmo princípio com outras palavras. O subconsciente reage à ação do consciente. Toda crença precisa de uma prova, e essa prova vem na forma de ação coerente. Quando você age de acordo com a fé, o subconsciente entende que a nova crença é verdadeira. E quanto mais coerente a ação, mais rápida é a manifestação. Essa é a lei da ação e reação mental. O consciente propõe, o subconsciente confirma e o universo responde. Por exemplo, se você acredita que é capaz, você age com postura, fala com firmeza e decide com clareza. Essas ações reforçam a crença, que reforça as ações, criando um ciclo de fé e resultado. Mas se acredita na dúvida,
Suas ações são hesitantes, suas palavras são frágeis e o subconsciente lê isso como prova de insegurança. A fé cresce na prática. E a prática é agir em coerência com o que você diz acreditar. A lei da persistência da crença, a última e mais importante de todas. A lei da persistência, Hill dizia: a persistência é a fé em movimento. E Murphy completava: a mente subconsciente obedece à crença constante, não à emoção passageira. A maioria das pessoas desiste antes de o subconsciente aceitar uma nova ideia. Elas plantam a semente e arrancam no dia seguinte para ver se está crescendo. Mas o subconsciente precisa de tempo e repetição. Ele funciona como um solo. Você planta hoje, rega amanhã e confia no processo. Cada repetição enfraquece o padrão antigo e fortalece o novo, até que o novo se torna automático. E quando isso acontece, a manifestação é inevitável. Essa é a lei que separa quem sonha de quem cria. Fé verdadeira é insistir na visão, mesmo quando nada ainda mostra resultado. A dúvida olha para o que existe. A fé olha para o que será. E quem mantém o olhar firme no que será, acaba transformando o que é. Aplicando as 7 leis na prática, clareza mental. Escreva claramente o que deseja. Sugestão subconsciente. Repita afirmações diariamente com emoção. Correspondência. Observe o reflexo interno e ajuste pensamentos. Monemoção dominante. Escolha o sentimento que quer manter. Expectativa criadora. Haja como se já fosse real. O ação coerente. Dê passos diários na direção da fé. Persistência. Mantenha a constância até que o resultado apareça. Essas 7 leis, quando aplicadas em conjunto, criam o ciclo completo da manifestação consciente. Elas unem pensamento racional, emoção disciplinada e fé ativa. A tríade que transforma qualquer ideia em resultado tangível. Hill dizia que a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. E Murphy complementava: você se torna o que continuamente acredita ser verdade. A fé não é um ato religioso, é uma ciência mental. E quem domina essa ciência, domina o destino. A mente é a causa. A vida é o efeito. E quando a causa é controlada, o efeito se ajusta. De agora em diante, toda vez que algo parecer fora do seu controle, não reaja. Observe. Pergunte: o que minha mente está acreditando agora? A resposta revelará o ponto exato que precisa ser ajustado. Fé e manifestação não são forças místicas, mas processos mentais mensuráveis. Você pensa, sente, age e o universo responde. E quanto mais coerente for essa sequência, mais previsível se torna o resultado. A diferença entre quem vive no acaso e quem cria o próprio caminho é que o primeiro reage às leis mentais, enquanto o segundo as utiliza. Se esse conteúdo fez sentido para você até aqui, aproveita e se inscreve no canal Voz Mental Oculta. Aqui você aprende a dominar a mente de forma prática, unindo a sabedoria de Napoleon Hill e Joseph Murphy para desenvolver uma fé ativa e uma mentalidade criadora. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que a fé não é esperar, é construir, porque no fim, a mente humana é o maior campo de manifestação que existe. E quando você aprende a dirigir a fé como uma força mental, descobre que não há limites para quem sabe o que acredita.